colegas, demais presentes. Nossa equipe é formada pela Cristiane Góes, Edmar Bittencourt, Rodrigo Teixeira e eu, Simone Dias. E a nossa proposta de melhoria foi estruturar o subsistema de recrutamento e seleção no CFC Brignosa. A sigla CFC designa Centro de Formação de Condutores, que é como as autoescolas passaram a ser chamadas desde 1998, quando passou a ser obrigatória a frequência em aulas teóricas e práticas para ser um condutor habilitado. A Brignosa foi fundada em fevereiro de 1968 por um grupo de sócios e atendia as cidades de Florianópolis, Criciúma, Blumenau e Lages. Com o passar do tempo, a sociedade se dissolveu e a unidade de Florianópolis ficou em cargo do atual proprietário, que ampliou a empresa, inaugurando outras duas unidades, no centro, atendendo Florianópolis, e em Barreiros, atendendo São José. Na síntese do organograma, nós podemos ver que o proprietário lidera a gestão, juntamente com o diretor executivo, que é o seu filho, e juntos administram as 3 unidades. Todas elas contam com auxiliares de escritório, coordenadores, instrutores teóricos e práticos, e diretores de geral e de ensino. Nas unidades do centro de Barreiros se concentram os maiores números de inscrições, talvez porque ali se realizam as aulas teóricas, enquanto que na unidade do Estreito são concentradas as atividades administrativas e financeiras e o agendamento das aulas práticas. Além do curso de primeira habilitação, são oferecidos também os cursos de atualização e reciclagem, cursos de adição e mudança de categoria, e também são acompanhados processos de renovação, segunda via e permissão internacional para dirigir. Para dar continuidade, chamo agora a Cristiane Góes. Bom dia. O diagnóstico, a primeira visita da equipe foi no dia 9 de março de 2013 e a reunião foi presidida pelo diretor executivo Marcos Brignosa, que teve uma conversa informal com a equipe e relatou a necessidade de estruturar um setor de recursos humanos dentro da CFC Brignosa. A seleção era feita pelos profissionais, ou seja, os proprietários de modo informal, que desperdiçavam tempo em dinheiro porque eles baseavam-se somente na simpatia pelo candidato. E também não há treinamento e integração na empresa, aumentando o tempo de adaptação no cargo, ou deixando margem para vícios de comportamento, e o treinamento na função não era estruturado, ou seja, era designado um funcionário para passar todas as informações dos serviços do escritório e serviços prestados pela CFC aos seus clientes. Atualmente na empresa também não existe organograma e nem fluxograma estruturado, elaborado também. Faltam também o código de ética e o manual do colaborador. As rotinas de departamento de pessoal são feitas pelo escritório de contabilidade, designado para este fim, contratado e terceirizado. Não há plano de cargos e salários e nem de benefícios. Os salários seguem o piso da categoria. O senhor Marcos Brignosa, ele ressaltou a necessidade de padronizar os procedimentos nas 3 unidades Centro, Estreito e Barreiras, e algumas melhorias já estavam em fase de implantação, como um telefone celular para que os clientes ligassem para a empresa, ou seja, quem fica com esse telefone é o diretor, onde o cliente pode dar sugestão, reclamação ou elogios quanto aos serviços prestados. E a intenção também é de usar essas informações para que possa ser melhorado o atendimento também e dar o feedback ao funcionário do que precisa ser melhorado no trabalho dele. O problema. Logo a princípio foi identificado que a empresa não tinha um departamento de recursos humanos estruturado. E no levantamento das necessidades foi detectado que os subsistemas a serem priorizados na implantação é o recrutamento e seleção e o treinamento e avaliação, sendo a avaliação especificamente do período de experiência do novo colaborador. A proposta consiste em elaborar uma estrutura para os processos de recrutamento e seleção dentro da CFC Brignosa. A justificativa. A seleção por competências é considerada atualmente como a melhor forma de selecionar o candidato mais adequado para o cargo, focando na avaliação das suas habilidades e comportamentos.
diferente do processo de seleção atual, né, o tradicional, onde se é avaliado a qualificação. O processo dentro da CFC até então era feito sem nenhum critério padronizado e de modo informal, e os candidatos contratados muitas vezes não eram os mais adequados ao cargo. O objetivo: fundamentar um processo de recrutamento e seleção baseado na gestão por competências, com a intenção de aperfeiçoar a seleção e recrutamento e a contratação, tendo assim novos contratados com perfil procurado pela empresa e melhorando desta forma a padronização das atividades executadas e promovendo uma maior integração da equipe dentro da CFC Brignoles. Neste momento, chamem de marca da continuidade ao trabalho. Bom dia a todos. Agora eu vou falar sobre o detalhamento da proposta. O processo de recrutamento e seleção atualmente está estruturado da seguinte forma: a partir da necessidade da vaga, o departamento pessoal solicita por e-mail a abertura da vaga ao recurso humano, definir as competências e habilidades do cargo. O setor do recurso humano faz a pesquisa na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, para definir as competências e as habilidades do cargo. Tipo de recrutamento. O tipo de recrutamento será o recrutamento externo. O anúncio será um anúncio aberto, onde será divulgado todas as informações no endereço eletrônico para onde deve ser colocado o anúncio, divulgando em redes sociais e jornais. Etapa da seleção. Pode ser constituída até 5 etapas. Uma delas é a triagem de currículo. A triagem de currículo servirá para eliminar os currículos que não se encaixam no perfil da vaga, um apoio, uma triagem de formulário, e os candidatos pré-selecionados serão avisados por telefone o dia, a data e a hora da seleção e o que deve trazer documentos, currículos, etc. Etapa do processo de seleção. A triagem de currículos já foi citada anteriormente. A prova escrita, cargo administrativo, onde será aplicada uma prova para verificar conhecimento específico do candidato e analisará o nível do candidato. Dinâmica, será verificada a desenvoltura, iniciativa, operação com a equipe, comunicação verbal e não verbal. Entrevista com foco em competência. Serão perguntas que devem o candidato a falar das suas experiências anteriores e perguntas estruturadas e abertas, formulando no passado. Prova prática. Somente no caso dos instrutores, apresentando uma aula teórica ou desenvolvendo uma aula prática. E ao final disso tudo, deve ser explicado quando vai ser dado o feedback aos candidatos. Agora eu chamo aqui para dar oportunidade ao meu amigo Rodrigo. Bom dia. Dando continuidade à nossa apresentação, chegamos agora ao detalhamento da aplicação da proposta, ou seja, a forma como a proposta foi conduzida pela equipe. Nesse momento, vale ressaltar o valor que teve o espaço dado pela empresa, permitindo a nós mesmos aplicar a proposta, desta forma, assim, proporcionando um aprendizado real acerca das dúvidas e situações que ocorrem no dia a dia do profissional de recursos humanos. Seguindo a fundamentação, mediante a identificação da imediata necessidade de contratação de profissional de recursos humanos, a equipe seguiu a uma pesquisa na Classificação Brasileira de Ocupações, chegando a essa descrição sumária. Questão que foi fundamental na hora de definirmos as competências a serem observadas e os testes de dinâmicas a serem aplicados durante o processo de seleção. Tendo optado por um recrutamento externo, a equipe então anunciou a vaga numa comunidade de empregos de uma rede social, obtendo assim uma grande quantidade de currículos num curto espaço de tempo. Os currículos foram enviados por um e-mail de acesso comum à equipe, onde cada integrante fez a triagem, se baseando na guia com o perfil desejado pela empresa. Os
Os candidatos selecionados foram então convocados para dar continuidade ao processo. Na parte presencial, iniciamos aplicando 2 testes. O primeiro teste de interpretação de texto, onde os candidatos tinham que ler um pequeno texto e responder umas perguntas de múltipla escolha. E em seguida, um de redação, onde os candidatos também teriam um pequeno texto para ler, mas teriam que desenvolver uma redação sobre o tema. Esses testes nos permitiram observar o nível de compreensão de cada candidato, assim como a sua fluência escrita. Na sequência, continuamos com as dinâmicas. Na etapa das dinâmicas, optamos por utilizar 2 dinâmicas. A primeira dinâmica, os candidatos sentaram em círculo, o candidato que iniciou a atividade segura um novelo de lã e se apresenta, passando o novelo para o candidato seguinte, assim até termos atingido todos os candidatos do círculo. O último candidato a se apresentar deve então voltar o novelo no sentido contrário, apresentando o candidato anterior, assim sucessivamente até chegarmos no candidato que iniciou a atividade. Essa dinâmica tem um caráter mais de aquecimento, mas nos permite observar o nível de atenção dos candidatos. A segunda dinâmica, os candidatos tiveram que construir uma casa se utilizando apenas de palitos e balas de goma, como vocês podem observar na figura. Os candidatos ainda não poderiam se comunicar oralmente e tinham que manter uma das mãos sempre atrás do corpo. Essa dinâmica nos permitiu observar o nível de iniciativa de cada candidato, como que eles se comportam dentro de uma equipe. Durante todo o processo de seleção, os integrantes da equipe dispuseram de uma tabela onde continham todas as competências a serem observadas, assim como o peso de cada uma. Ao final do processo, os candidatos com maior pontuação final foram convocados para a entrevista. A entrevista também seguiu conforme o aprendido, com as perguntas formuladas no passado e perguntas abertas, permitindo dessa forma ao candidato explanar o máximo possível sobre as situações que ele encontrou e como que ele lidou com elas. Quanto ao feedback, foi dado como opcional aos candidatos não selecionados a entrar em contato para maiores esclarecimentos. Isso conclui a apresentação da prática da proposta. Eu retorno a palavra agora à minha colega Simone para a conclusão do nosso trabalho. Bom, a partir da aplicação na prática da nossa proposta, podemos fazer algumas considerações finais. Primeiramente, o número de currículos criados não deve ser modesto, uma vez que, mesmo desde os que confirmam sua presença, nem todos se apresentam para o processo de seleção. A maior dificuldade encontrada foi o momento de dar feedback aos candidatos, porque dizer que o perfil não era adequado à vaga seria muito superficial e, por outro lado, seria de grande responsabilidade entrar em contato com cada um para dizer o que deveria ser melhorado. Então, por isso, foi uma opção deixar a possibilidade a quem tivesse interesse de entrar em contato com a empresa para receber um feedback individual. A candidata selecionada já passou pelo período de seleção e foi efetivada, e as competências observadas durante a seleção são verificadas no seu trabalho, como atenção, organização, facilidade no aprendizado. E um ponto a ser melhorado é a introversão, uma vez que ela tem também contato direto com o público. Por isso, fica como sugestão que a empresa dê continuidade ao processo, encaminhando os candidatos ou desenvolvendo programas de treinamento específicos e fazendo avaliações de desempenho. A partir dessas reflexões, acho que fica evidenciado o crescimento da equipe no seu grau de conhecimento e no aumento do seu interesse em continuar aprofundando os estudos na área de RH. Agradecemos a todo o corpo docente que compartilhou conosco o conhecimento, experiência, amizade, e a empresa que nos possibilitou colocar em prova nossas próprias competências. Obrigada. E agora eu chamo novamente a equipe para que possamos estar disponíveis aos questionamentos da banca. Então eu vou passar a palavra para a banca. Professor Felipe. Bom, Priscila. Parabéns, pela apresentação. Eu vejo como um grande diferencial o fato de vocês terem aplicado, a proposta e traz uma outra vivência,
né? As próprias considerações finais de vocês, elas estão embasadas nessa prática. Eu e o Felipe fizemos algumas observações, né? Algumas coisas que eu senti falta aqui no trabalho físico. A questão do organograma, né, que vocês apresentaram aqui, podem estar acrescentando na apresentação da empresa. Só me engano, tem uma parte também que vocês citam que não possui organograma. Talvez não seria o organograma geral da empresa. Verdade. Né? Mas, de certa forma, vocês nos deram a entender que existia um cronograma inicial, estruturado da direção, talvez. Eu fiquei em dúvida, gente, ali em relação às provas de interpretação. Essas provas vocês desenvolveram de que maneira?